Saudações, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista há quase 2 décadas e atualmente fazendo residência médica em anatomia patológica. Então, a relação entre a neuroradiologia e a neuropatologia é íntima, é muito importante para o neuropatologista conhecer as imagens da neuroradiologia, não somente o laudo. Ele precisa compreender, ele precisa interpretar as imagens, porque a neuropatologia é um capítulo à parte. Você não recebe uma peça anatômica, você não recebe um cérebro contendo um tumor, você recebe no laboratório de patologia fragmentos do tumor que foram aspirados, que foram retirados pouco a pouco, ou biópsias muito pequenas de estereotaxia. E a imagem, principalmente a ressonância magnética, mas também a tomografia computadorizada, ela vai dar ao neuropatologista a macroscopia da lesão. Vou dar um exemplo. Quando você recebe um rim contendo um tumor, você tem na mão a peça toda. O rim, a gordura perirenal, frequentemente adrenal, um pedaço de pelve renal e um pedaço de ureter. Então ali você pode estabelecer a relação do tumor com o parênquima renal normal, com o seio renal, com os vasos renais, com a adrenal, com a gordura perirenal. E você pode fazer o estadiamento desse tumor, não só o diagnóstico histológico. Já não acontece isso na neuro, porque você recebe fragmentos da lesão, não recebe a peça toda, obviamente. Então, quem vai mostrar aí a localização da lesão, a morfologia da lesão, a macroscopia da lesão vai ser a ressonância magnética. Então o patologista precisa conhecer aí, saber interpretar a ressonância magnética, principalmente nos casos de tumores e de lesões que imitam os tumores. O laudo. Em relação ao laudo, é interessante porque é extremamente importante o laudo do neuroradiologista. Mas muitas vezes ele é dado do ponto de vista neuroradiológico para privilegiar os aspectos de cirurgia para o neurocirurgião, para o neuroclínico, e não é pensado no lado do neuropatologista. Então, não é só o laudo que o patologista precisa se preocupar. É óbvio que ele precisa ler o laudo, que ele precisa interpretar o laudo, mas ele também tem que aprender a interpretar, ou tem que saber interpretar a imagem, vai ajudá-lo muito. Alguns exemplos. Então, vamos supor, você tem quadros morfológicos, quadros histológicos, feições histológicas que podem ser comuns a vários tumores. Por exemplo, uma pequena biópsia que tem um aspecto típico aí de um oligodendroglioma. Evidentemente que poderá ser um oligodendroglioma, mas poderá ser, por exemplo, um astrostoma pilocítico, porque o astrostoma pilocítico também pode apresentar áreas muito similares ao oligodendroglioma. Só que o astrostoma pilocítico vai ter uma localização típica no cerebelo, ou no quiasma óptico, ou nas vias ópticas. O oligodendroglioma terá outras localizações. Nesse mesmo exemplo de um pequeno fragmento, uma pequena biópsia com feições de oligodendroglioma, que foi encontrado num tumor intraventricular, dentro dos ventrículos laterais, ali colado ao septo pelúcido. Obviamente não será um oligodendroglioma, será um neurocitoma central, que imita as feições de um oligodendroglioma. Você pode ter DINETs que tem um aspecto absolutamente indiferenciável morfologicamente de um oligodendroglioma. Só que a localização e o aspecto pela ressonância, a imagem pela ressonância é absolutamente diferente do oligodendroglioma. Então, são alguns exemplos apenas para ilustrar como é importante você ter a imagem na mão e saber interpretá-la, conhecer os aspectos mais básicos e fundamentais, os aspectos de apresentação na imagem de cada tipo de tumor e das lesões pseudotumorais também. Então, esse curso ele consiste em videoaulas
como essas que eu posto no canal do YouTube normalmente, mas elas são voltadas especificamente para o patologista, é neuroradiologia para o patologista. Então, a parte inicial do curso eu mostro as sequências, como interpretá-las, as lesões mais básicas, por exemplo, edema vasogênico, edema citotóxico, o que é hipossinal, o que é hipersinal, como é que a gente vê isso nas imagens. E, posteriormente, eu passo a maior parte do curso falando de tumores, porque é a grande demanda dos laboratórios de patologia no quesito neuro, são os tumores. Então, eu abordo em cada vídeo um tipo de tumor e coloco aí as imagens mais frequentes, as imagens mais significativas. É óbvio que também eu abordo lesões não tumorais, principalmente aquelas que podem ser confundidas eventualmente com tumores, as lesões pseudotumorais. Por exemplo, lesões desmielinizantes, algumas variações anatômicas que podem inclusive serem confundidas com tumores. Isso tudo é abordado. Cada vídeo fala sobre uma doença. As limitações do material são muitas, né? Primeiro porque as lesões, principalmente os tumores, têm feições assim inúmeras, infindáveis. Então, cada tumor você pode ter com apresentações aí muito variadas, tamanhos diferentes, complicações diferentes, morfologias diferentes. Então, o que eu mostro no material são algumas feições dos tumores na ressonância magnética, na tomografia computadorizada, algumas feições de outras lesões que eventualmente podem ser confundidas com tumores, ou outras lesões que são cirúrgicas e que não são tumorais. Por exemplo, as epilepsias, né, displasia cortical, polimicrogiria, esclerose mesial temporal, esse tipo de coisa. Então, tem muitas limitações. Outra limitação é uma limitação de material mesmo. Obviamente, eu não tenho material de todos os tumores que são descritos. E muitos desses tumores possivelmente irão mudar de nome aí com o passar dos anos. Serão descritos novos tumores, obviamente, que a gente não tem condições de cobrir. Então, é um material bastante limitado, mas é um material básico, um material que eu acredito que vai ser útil como base para estudos posteriores. A ideia desses vídeos, ela não é cobrir aí uma extensa área da neuroradiologia para patologistas. É colocar as bases da neuroradiologia para que o patologista possa, a partir dos vídeos, estudar um pouco mais as imagens, né? Ir na literatura, tirar informações mais abrangentes, melhores ou mais específicas a respeito da manifestação das imagens, principalmente do material que ele recebe. É interessante porque normalmente quando o paciente é submetido, principalmente na neuropatologia, quando o paciente é submetido a algum tipo de cirurgia, logicamente ele tem em mãos ou tem nas clínicas por onde ele passou exames de imagem. Então, para ele ser operado, normalmente existe exame de imagem. E normalmente o patologista pode pedir essas imagens e analisar, não só o laudo, como as imagens também. Bom, a ideia desse curso, a ideia desses vídeos, ela surgiu porque eu fiz, juntamente com o professor Luciano, eminente neuropatologista da Unicamp, que inclusive é meu professor, com quem tenho aprendido a neuropatologia e devo muito a ele por isso. A gente foi convidado a fazer alguns seminários de lâminas num serviço de patologia aqui de Campinas. E tinha um material de imagem, né? Tinha ressonância magnética, e fomos juntos, ele mostrava as lâminas, mas anteriormente eu mostrava as imagens, e nós vimos que esse intercâmbio, essa união entre a neuropatologia e a neuroradiologia facilita muito a vida do patologista. Por esse motivo surgiu a ideia de eu montar essas videoaulas aí
para expandir, né, para contribuir, para dividir esse pouco conhecimento que a gente tem na área aí de neuroradiologista. Não sou neuroradiologista específico, eu sou radiologista geral, faço de tudo um pouco. Tenho estudado bastante a neuroradiologia e correlacionado bastante com o conhecimento que eu tenho adquirido aí da neuropatologia. Em relação à neuropatologia em si, eu não contemplo nesses vídeos, mas eu indico fortemente o site da Unicamp. Eu vou deixar aí na descrição o link para esse site, onde tem um material didático do professor Luciano, fantástico, muito didático, com todos os detalhes, com as colorações especiais, com HE, com as imunohistoquímicas, todos os detalhes dos diagnósticos dos principais tumores, das principais lesões aí da neuropatologia. Sim, eu gostaria de agradecer muito aí a todos que me ajudam aí, tanto nesse aprendizado da patologia, todos os professores, em especial ao professor Luciano, que é da neuropatologia, que me ajuda constantemente no aprendizado, e também gostaria de agradecer a todos os professores de radiologia que me ensinaram aí há anos atrás os conhecimentos básicos da radiologia. Eu não vou citar nomes porque posso até me esquecer e ser injusto com alguns, mas eu citaria apenas um professor, infelizmente já falecido, que influenciou bastante a minha formação, que foi o Dr. Menezes, que era radiologista e patologista. Então, a ideia é exatamente essa: incentivar os patologistas a estudarem a imagem, a neuroradiologia, principalmente nessas patologias relacionadas aí com os tumores e as lesões pseudotumorais. Acredito, sinceramente, que isso poderá ajudar imensamente, poderá facilitar muito o diagnóstico, poderá dar mais segurança no diagnóstico. Eu acredito que, na verdade, a neuroradiologia ajuda mais ao patologista do que o contrário. Ok, então é isso. Obrigado e espero que os vídeos sejam úteis. Até a próxima.